Bomba internacional agora. Uma declaração de Marco Rubio caiu como uma bomba e forçou movimentações imediatas em Brasília. Informações indicam que o Planalto entrou em modo de articulação com reuniões emergenciais e clima de tensão após repercussão vinda dos Estados Unidos. O impacto foi imediato. Alexandre de Moraes e o governo Lula passaram a enfrentar pressão inédita, enquanto analistas apontam que o cenário pode mudar rapidamente com a entrada do fator internacional. Deixe o seu like para fortalecer a direita, comente sua opinião e se inscreva, porque isso pode ter novos desdobramentos a qualquer momento. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil, disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um força especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um força especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então assista. Essa aérea americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção, o que é um Força Delta? São os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu então essa operação americana e o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do Exército Americano em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é, sim, de Força Delta. Os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é, sim,
uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto e isso está provado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Grande dia na Venezuela e nós só temos que comemorar. Mas deixe seu comentário aí. O que você acha? Tem agentes infiltrados no Brasil também? Eu tô avisando que hoje eu tô insuportável, eu tô um saco. Sabe aquela pessoa quando fica feliz e ninguém aguenta estar perto dela? Eu tô essa pessoa hoje. Há pouco tempo eu fiz uma transmissão ao vivo, fazendo uma tradução simultânea da live, né, da coletiva de imprensa do Donald Trump. Mas eu tô gravando um outro vídeo agora para fazer uma menção especial a uma das pessoas, se não a pessoa que foi o ponto-chave do que aconteceu na Venezuela, da libertação da Venezuela. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que é um cubano, que sabe as mazelas desse socialismo latino-americano que causou na América Latina, que é uma das principais pessoas ali por trás de tudo isso, dessa libertação da Venezuela. Ele fez uma fala contundente quando ele foi convidado por Donald Trump a falar ali no microfone durante a coletiva de imprensa. Então eu só trazer esse vídeo para você, assiste, que agora eu vou te falar, nós estamos diante de uma pessoa que está determinada a usar o seu mandato, não só para ajudar os Estados Unidos, mas para acabar com as ditaduras comunistas socialistas da América Latina, porque a família dele é vítima disso. Well, I don't have much to add to what you've heard now, other than the following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we say $50 million. And sure. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies. Só para lembrar, Lula convidou o Irã, mandou o Alckmin para o Irã, deixou o navio do Irã atracar no Brasil e confiscou e deixou o Alexandre de Moraes multar e confiscar o dinheiro da SpaceX, de empresas americanas e das Big Techs, tá? He's going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when he tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. This is a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not, generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games.
don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. And so I hope that, I guess... Aqui ele tá mandando uma mensagem para outros ditadorizinhos de merda, desculpa usar a palavra, mas eu tô feliz e eu vou falar. Ditadorizinhos de merda, ou proto-ditadores, sejam eles presidentes ou ministros de cortes supremas por aí, para achar que podem fazer o que quiserem contra os Estados Unidos. That lesson was learned last night, and we hope it'll be instructive moving forward. Esse é o cara que está determinado também a acabar com a ditadura do judiciário no Brasil. Ele é um cara que já falou inúmeras vezes do que está acontecendo no Brasil, é inaceitável, inadmissível. E ele deu ali mensagens, né? Olha, vir para contra empresas americanas. Qual foi os 2 pontos? Ir contra as empresas americanas e se aproximar do Irã. Gente, o Lula mandou o Alckmin lá no Irã. Tem a foto do Alckmin com os líderes lá dos grupos terroristas. O Brasil está indo no mesmo caminho da Venezuela. Bom, se a gente falava que o Brasil venezualizou e venezualizou de verdade... E agora muda tudo. Porque os Estados Unidos irão governar o país até a transição completa. Falando de pólvora. Nós não estamos falando mais de burocracia, estamos falando de pólvora. Pólvora é o que realmente faz essa gente criminosa obedecer. O Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento. Medo e desespero. Nós fizemos um apanhado dos principais pronunciamentos do Donald Trump. Não foi um pronunciamento nem um pouco diplomático, em caráter oficial, foi bem no sentido político mesmo. O Trump deixou claro algo que surpreendeu a mim e ao Max e a mim aqui, ao vivo, que nós estávamos olhando ali, ouvindo, e a gente virou um para o outro e falou assim, ele falou isso mesmo? Falou assim, o Max, sim, ele falou isso. E agora muda tudo, porque o que acontece? Até então, eu vou deixar aqui o pronunciamento do ministro ali, até que daqui a pouquinho vai ter o Rubio falando, a gente vai querer ouvir o Rubio. Até então, nós não sabíamos o que iria acontecer. Nós tínhamos então a certeza da prisão do Maduro, ele iria enfrentar a justiça, mas nós não sabíamos, por exemplo, que os Estados Unidos iria governar a Venezuela. Vou repetir, os Estados Unidos irá governar a Venezuela, ou seja, eles governarão a Venezuela até a transição completa. Daí agora a carta da Maria Corina Machado faz todo sentido. Se você for ler o comunicado da Maria Corina Machado em alinhamento com o pronunciamento do Trump, o que você tem? Você tem então a Maria Corina Machado reconduzindo as pessoas a voltarem para a Venezuela. Nós iremos fazer esse país ficar rico e milionário. Na hora, gente, não é brincadeira, os memes dos nossos seguidores no X, já tem gente falando, partiu Venezuela. A Venezuela facilmente irá ultrapassar a prosperidade da Argentina e da Bolívia. Perdão, da Argentina e do Paraguai. Nem a Argentina nem o Paraguai tem tanto petróleo quanto a Venezuela. Ou seja, a transição completa disse não somente do presidente que foi eleito, que não foi Maduro, não disse somente acerca da questão política, nós estamos falando aqui da obediência aos generais, a prisão de muitos generais e militares que obedeciam ao regime antigo. Qualquer tipo de resistência armada terá a resposta do governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos irão governar o país até a transição completa. Quem é que vai querer enfrentar o governo dos Estados Unidos? Ou seja, quem é que vai querer enfrentar as Forças Armadas Americanas? Nós estamos falando de pólvora! Nós não estamos falando mais de burocracia, estamos falando de pólvora. Pólvora é o que realmente faz essa gente criminosa obedecer. Isso precisa ser dito. Mudou completamente até o meu ânimo. Eu vou ser bem sincero aqui. Mudou o meu ânimo. Eu tava assim, meu Deus, capturaram Maduro, ele vai ser preso, os Estados Unidos não vai mais querer se meter com isso, tá o Maduro preso, vai responder à justiça americana, como é que vai ficar a situação do povo venezuelano desarmado? Nós falamos, inclusive, aqui, quase em tom de funeral, sendo bem honesto para vocês, que a gente tava falando aqui, olha, peraí, gente, a situação até agora, tá como se o Alexandre de Moraes fosse capturado, o Lula fosse capturado e o Bolsonaro continuasse ainda em cativeiro, como está acontecendo agora, o Bolsonaro é sequestrado, e aí vai continuar a situação mesma. Não, é a transição completa! Transição completa. Mudou tudo. Mas, gente, mudou de tal maneira, que assim que terminar a nossa live aqui, nós iremos fazer uma live exclusiva só para os assinantes, lá na nossa plataforma, sobre questões estratégicas do futuro do Brasil. Tá? Eu e o Max, nós iremos fazer uma live
exclusivo para os nossos seguidores e assinantes, porque agora nós estamos falando de transição completa das autoridades venezuelanas. Gente, transição completa, só para que vocês possam entender, tá? É como se as Forças Armadas, vamos falar agora como se isso estivesse acontecendo no Brasil, para que você brasileiro entendesse. Transição completa, nós estamos falando de, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo agora esteja falar não mais com a União, a tal da União Brasileira, né? Que é o governo, o poder executivo do Lula, o poder legislativo do Alcolumbre e o poder judiciário na mão do Gilmar Mendes e tutti quanti. O que seria uma transição completa? Não tem, se isso estivesse acontecendo no Brasil, tá? Só para que vocês possam entender bem. Não tem mais STF, não tem mais Congresso Nacional, não tem mais Lula, e aí os governos estaduais estariam ali conversando com o governo americano e os navios americanos tomando conta de tudo. É isso. Vocês entenderam bem o que está acontecendo com a Venezuela nesse exato momento? Vai ser prosperidade assim, da noite para o dia. O que todos vocês sabem, se o Bolsonaro fosse presidente até hoje e não tivesse todos esses empecilhos que ele teve e todas essas sacanagens que fizeram com ele, nós estamos falando de um país de 8 anos, com Guedes, Paulo Guedes, Bolsonaro, parcerias, cortando parcerias com a China, tendo parcerias com os Estados Unidos, Israel, Argentina, países europeus. Não, aqui já não é mais cogitação, aqui já não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Agora faz sentido, Max, o pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Max, por que ele não está mais na praiazinha lá curtindo. Por que a reunião não foi celularzinho? Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa. Das Guianas. Que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. Uau! É impressionante essa fala do Donald Trump, principalmente essa última fala, onde ele estava abordando já a questão do Putin, da Ucrânia, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que se tornou um verdadeiro banho de sangue, e que ele vai fazer de tudo para parar isso. 37 mil mortes no último mês. Exato. Falou ali. Mas assim, a grande notícia, tem muita coisa pra gente comentar, tá? Mas a grande notícia do que o Trump falou é o fato de que haverá um time, tá? Que o governo americano vai montar, ou já montou, para governar a Venezuela até uma transição de governo segura. O que ele quer dizer com isso? Ele mesmo explicou. Nós não queremos que a Venezuela seja tomada por outro ditador. Ele falou, inclusive... Esse era o nosso grande medo. Ele, inclusive, ainda falou, se a gente fizesse como todos os outros fizeram, vai lá, atira e deixa esse país ir pro inferno. Ele usou essa expressão, né? Estou citando aspas do Trump. Ele falou assim, não, isso não seria um trabalho decente. Ele falou, se a gente chegasse lá, nada, né? O Maduro e deixasse o povo venezuelano se reconstruir, isso iria destruir o país. E ele falou algo que, assim, a gente percebe o quão profundo tá o Trump acerca do que está acontecendo na América Latina. Ele falou assim, todos os bons saíram de lá. Todos saíram de lá. Inclusive, eles vão indenizar todas as pessoas que perderam suas empresas para o regime do Maduro. Ou seja, o que deve ter de gente correndo, a Bolsa de Valores agora deve estar um troço maluco. Né? Gente investindo, inclusive em petróleo, na Venezuela, não está no gibi, porque vai ser uma equipe de transição exatamente consciência disso, Max. Desculpa te interromper. Não, é isso. E outra informação importante, eu acho que o Trump trouxe nessa coletiva, é o fato de que já há um acordo, pelo que eu entendi, de empresas de petróleo, empresas multinacionais, para investir bilhões de dólares na Venezuela para reconstrução, tá, da infraestrutura de petróleo, da retirada, né, da extração de petróleo, refino, na Venezuela. A Venezuela, para quem não sabe, já foi a terceira maior economia do mundo. Sim. Terceira maior economia do mundo. Isso na década de 80. Tá? Não tem tanto tempo assim. Então, a Venezuela hoje ela tem sim um potencial
de se tornar uma das maiores economias do mundo, e tudo indica que é o que vai acontecer agora com a administração Trump assumindo a frente do governo venezuelano, até uma transição. A transição provavelmente vai ser feita com Edmundo Gonçalves, é o mais provável agora, ao menos no primeiro momento. O Alexandre Garcia postou, durante a fala do Trump, comentando que ele viveu uma situação parecida na Argentina, em que você tem ali um governo de transição e depois esse governo, então, convoca novas eleições para pacificar, para realmente mostrar que é o povo quem está no poder agora. Então isso pode acontecer. Pode ser que o Edmundo Gonçalves entre e depois de um tempo ele convoque novas eleições, e aí eu acho que a candidata hoje teria mais chance de vitória seria Maria Corina Machado. Isso seria importantíssimo, novas eleições, por quê? Para uma pacificação interna da Venezuela, até mesmo dentro da oposição venezuelana. Porque você tem pessoas que apoiam o Guaidó, você tem pessoas que apoiam a Maria Corina Machado. O Guaidó não pôde participar da última eleição, então é bem provável que isso aconteça. A gente tem esses 3 momentos, né? O primeiro momento, um governo de transição americano, depois o Edmundo Gonçalves assumindo, e depois ele então convocando novas eleições, e aí sim a Venezuela voltaria a um estado normal, né, democrático de fato. Mas vale a pena ressaltar sobre essa questão dos bilhões que vão ser investidos na Venezuela. A Venezuela vai mudar completamente e vai ficar muito claro para muita gente, que talvez hoje ainda não esteja claro, a diferença entre um governo socialista, um governo comunista, né, de esquerda, e quando você tem ali um governo mais alinhado à direita, que se utiliza de fato de uma economia capitalista. E principalmente o que o Donald Trump quer fazer é acabar com países, com narcoestados no seu quintal. Para mim isso é muito claro. Ele não quer ter narcoterroristas no seu quintal. Ele comentou isso, né? Esvaziaram as prisões, mandaram os seus piores criminosos para os Estados Unidos. Isso de fato aconteceu. A Venezuela, o governo do Maduro realmente fez isso. E isso é uma coisa que os Estados Unidos não irão tolerar mais. É um grande recado para o Lula, né? Você estava comentando isso. Acho que vale a pena. É um grande recado para o Lula, porque você tem ali o processo muito similar, né? Ou seja, eleições em um período já de repressão, de tirania do regime do Maduro. Então você, antes da violação das eleições últimas, que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior. Na Venezuela, no Brasil, numa escala muito menor, porque no Brasil até o número de presos políticos é infinitamente menor ao da Venezuela mesmo, sobretudo em proporções. Então o Brasil está caminhando nessa situação. O Brasil ainda tem uma saída para isso. Nós podemos sim, então, ainda correr atrás de lutar por uma vitória do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e a gente recuperar o ordenamento jurídico que se perdeu, mas se isso for um caminho sem volta, então tem motivos de sobra o Lula para ficar com medo, porque, óbvio, ele seria o próximo alvo, não dos Estados Unidos em si, porque aí teria que comprovar que o Lula estaria por trás de tráfico de drogas do cartel de Los Soles. Então, não quero ser aqui estragar prazeres, mas para o Brasil ver o filme que passou hoje na Venezuela, seria necessário comprovar que o Lula estaria por trás de Comando Vermelho, PCC e Comando Vermelho e PCC terem já sido categorizados como grupo terroristas nos Estados Unidos, e o Lula começar a responder por processos nos Estados Unidos, e aí sim acontecer exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o medo do Lula é nem esperar esse processo se iniciar, mas ver a própria população entendendo que isso pode acontecer e ganhando cada vez mais força a oposição contra Lula. Eu vejo dessa seguinte maneira: o Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento, medo e desespero, tá? Medo e desespero. Hoje eu tô insuportável, eu já avisei pra minha família, pros meus amigos, ninguém vai me aguentar hoje, porque hoje eu tô uma explosão de alegria, de esperança com essa captura do Maduro e da esposa dele.
A repercussão disso, gente, não é apenas a Venezuela que está sendo libertada nesse momento. Não são apenas 8 milhões de refugiados venezuelanos que agora podem sonhar em voltar para sua terra natal. Nós estamos vendo o início de uma reação em cadeia que vai atingir vários países da América Latina. Maduro vai delatar, isso é uma questão de tempo. O cara é mole, ele é um fraco. E quando ele delatar, meu amigo, pode ter certeza, o PT e o Lula... Isso aí vai dar 10 mil vezes pior que Petrolão. É incomparável as consequências que isso pode ter para o fim da esquerda na América Latina. Bom, tô falando isso porque tudo que for acontecendo agora eu vou atualizando aqui no meu canal hoje. Tô avisando, eu tô insuportável. Ninguém me aguenta hoje. Bom, Donald Trump, durante uma entrevista por telefone, falou que ele acompanhou a operação do exército americano, né, das Forças Armadas Americanas, da captura do Maduro e saiu agora no Metrópolis. Então, vamos lá, vamos assistir isso aqui, porque tudo hoje eu quero compartilhar. Hoje eu tô insuportável. Acontecendo, daqui a pouco você volta trazendo aí também essa repercussão da fala do Lula. Já temos, pessoal, podemos... A repercussão da fala do Lula, onde o Lula defendeu o narcotraficante. Colocar na tela? Vamos lá, vamos ver o que o presidente Trump falou para a Fox, lá nos Estados Unidos. I've never seen anything like this. I was able to watch it in real time, and I watched every aspect of it, and I listened to the communication between, where we were in Florida and out in the field in Venezuela, and it was amazing to see the professionalism, the quality of leadership. But he was in a house that was more like a fortress than a house. It had steel doors. It had what they call a safety space, where it's, solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't get into that. We were prepared. We had, massive blowtorches and everything else that you need to get through that steel, but we didn't need it. He didn't make it to that area of the house. E o presidente Donald Trump falando sobre como foi a chegada. O Maduro ficou tão atordoado que ele não conseguiu fugir para o safe room, né? Tipo um quarto de segurança que estava dentro da casa dele, que parecia mais uma fortaleza. A vida do Maduro tem sido essa há muito tempo. Ele não dormia no mesmo lugar 2 noites em seguida, justamente para tentar dificultar que encontrassem o seu paradeiro, a sua localização. E aí chega o pessoal lá, acorda ele no meio da noite, bombardeia para tudo que é lado, uma confusão generalizada, e leva o Maduro embora. Maduro está indo, sabe para onde agora? Nova York. Vai ser julgado na justiça de Nova York. E lá, meu amigo, ele só tem uma... Deixa eu explicar. O Maduro agora ele só tem uma opção na vida dele. A única coisa que ele pode colocar na mesa para negociar, para diminuir a sua pena, para não passar o resto da vida na cadeia, talvez até mesmo ser libertado. Sinceramente, eu não me importo, desde que ele conte tudo que a Venezuela fez com o narcotráfico para financiar a esquerda na América Latina. Desde que ele conte tudo envolvendo o PT, envolvendo a esquerda, Evo Morales. Gente, vocês não estão entendendo, não é só a esquerda no Brasil que vai sofrer as consequências dessa captura. É a esquerda da América Latina, porque durante anos, principalmente no início da ditadura do Hugo Chávez, a esquerda na Venezuela, o governo, a corrupção, o narcotráfico financiou os partidos de esquerda e os líderes de esquerda que até hoje estão em muitos países no poder ou lutando para voltar ao poder. Só para lembrar, Gustavo Petro na Colômbia foi uma dessas pessoas. Evo Morales também foi. Cristina Kirchner foi. E principalmente, meus amigos, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que Luiz Inácio Lula da Silva acaba de soltar uma nota histérica defendendo Maduro. Cara... não sei, viu? Às vezes a gente achou que o Trump estava largando mão da luta contra a esquerda na América Latina, mas na verdade ele estava preparando para dar um checkmate. E eu tô com a impressão de que esse pode ter sido o checkmate. Rússia faz alerta para que os Estados Unidos libertem Maduro. O governo russo pede que Washington reveja a posição após confirmação de que o presidente venezuelano foi levado para fora do país. A Rússia emitiu um alerta neste sábado, dia 3, pedindo que os Estados Unidos libertem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores russo. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou, diante dos relatos confirmados de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa estão nos Estados Unidos, estamos veementemente a liderança americana a reconsiderar sua posição e libertar o presidente legalmente eleito de um país soberano e sua esposa.
A manifestação russa ocorre em meio à repercussão internacional da confirmação feita por Donald Trump sobre a captura do presidente venezuelano, o que levou a tensão diplomática entre Washington, Caracas e aliados do governo Maduro. Tá aí, então, pessoal, a Rússia, aliada à China, aliada à Venezuela, saiu rapidamente em favor de Nicolás Maduro, pedindo a libertação imediata do ditador. Isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. A operação dos Estados Unidos, que parece que durou 47 segundos para capturar Nicolás Maduro, é uma grande notícia para o mundo, para a liberdade da América inteira aqui. Enquanto isso, lá em Brasília já tem pessoas desesperadas. Ministro do STF que não vai conseguir dormir. Por quê? O próprio Marco Rubio veio a público e falou: olha, tem pessoas que ficam brincando, acham que a gente está aqui, que tem um presidente que fica só sentando ali, dando coletiva de imprensa e que nada vai fazer. Porque o Trump avisou: olhem, soltem Bolsonaro, olhem, parem com a perseguição política que está acontecendo aí no Brasil, e tem pessoas brincando. E o Marco Rubio hoje veio a público e falou: olha, tá aí o recado para aqueles que acham que os Estados Unidos vão ficar apenas assistindo isso tudo. É o resultado na prática. Pegou um dos maiores criminosos do mundo. A cabeça dele vale milhões de dólares. E o próprio Estados Unidos foi para cima e pegou esse criminoso, aonde o povo da Venezuela está comemorando. Você vê crianças chorando na rua de felicidade, porque a libertação está acontecendo, aonde o próprio Estados Unidos falou que vai tomar conta. É eles que vão governar a Venezuela daqui para frente, até conseguir fazer uma transição segura naquele país. Lembrando vocês, não é só Maduro que é o sistema ali da Venezuela. As Forças Armadas foram corrompidas. Juízes da Suprema Corte foram corrompidos. E para trazer a normalidade, precisa acabar com todos que estão ali. Então, por isso que os Estados Unidos vai assumir a Venezuela, vai tomar conta daquele país nesse exato momento, até ter certeza que fez uma limpeza total naquele Brasil. Naquele Brasil não, na Venezuela, com aquela Suprema Corte que também foi corrompida. Os mesmos caminhos que aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil, aconteceu na Venezuela. Uma Suprema Corte corrupta. O Maduro só conseguiu se manter no poder porque o TSE lá da Venezuela estava jogando a seu favor. A Suprema Corte da Venezuela estava jogando a seu favor. Então, a captura de Nicolás Maduro foi só para demonstrar a força que os Estados Unidos têm. Viu, ministro Alexandre de Moraes? Você que gosta de derrubar o Twitter, você que gosta de censurar empresas americanas, o recado de Marco Rubio foi para vocês que estão achando que os Estados Unidos está brincando. Vamos aqui com mais uma informação rapidamente. Vice-presidente da Venezuela exige que os Estados Unidos soltem Maduro e sua esposa. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Desde Ela que teve, parece, a sua fuga confirmada, não estava hoje na Venezuela, conseguiu escapar e tá lá da Rússia mandando recado: soltem o Maduro imediatamente. Isso não vai acontecer. Pode ter certeza, porque isso aqui é um recado para todos os ditadores do mundo. E lá em Brasília, eles sabendo dessa bomba que estourou hoje, já tem reunião às pressas, isso mesmo. Urgente, Lula convoca reunião de emergência que acontecerá às 10 horas após ações dos Estados Unidos na Venezuela. Então, o Lula
que esticou o tapete vermelho para esse ditador sanguinário, esse ditador que acabou com várias vidas inocentes. Lula agora tá desesperado, porque sabe que pode ser o próximo. Vocês podem ver que o tom de voz, ele já abaixou. O Lula estava todo momento atacando o Trump, que o Trump é isso e aquilo. De uns dias pra cá, abaixou a sua bola. Tá ficando mais quieto. Parece que vai entregar até o careca. O fim daqueles ditadores vai acontecer. Reunião de emergência em Brasília, porque o desespero bateu conta, porque sabem que podem ser os próximos a parar na cadeia. Tá aí, mais um que o ministro Alexandre de Moraes comprou briga e tem pessoas comemorando. O próprio Elon Musk parabeniza Trump pela captura de Maduro. Parabéns, presidente Trump. Essa é uma vitória para o mundo e uma mensagem clara para os ditadores malignos em todos os lugares. Escreveu Elon Musk no X. O próprio Elon Musk, lá no começo, publicou uma foto de Alexandre de Moraes que ele iria parar na cadeia. E parece que Elon Musk estava certo. Primeiro, pessoal, os Estados Unidos tinham que fazer o serviço de casa, que era a prisão de Nicolás Maduro. E a prisão foi tão incrível, uma prisão que não saiu ninguém ferido, uma ação rápida dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos, foi tão rápida ali que surpreendeu o mundo. Imagine só para pegar alguém aqui no Brasil, o tanto que é fácil. Então não brinquem com a maior potência econômica e militar. Tá aí a confirmação então. Trump diz que os Estados Unidos vão assumir o poder na Venezuela até que uma transição seja possível. Enquanto isso, tá aí, Lula largou Maduro. Miriam Leitão disse que ouviu do governo Lula. Maduro que responda pelos seus atos. Eu perguntei se defenderia, se o governo brasileiro defenderia o Maduro. Ele falou que não, nesse momento não tem nenhuma razão. A informação que eu recebi dessa pessoa é o Maduro que responda pelos seus atos. O que a gente tem que defender é que isso é ilegal. Isso que foi feito na Venezuela é uma ilegalidade, é um desrespeito ao direito internacional. Eu perguntei se defenderia, se o governo brasileiro... Tá aí então, meus amigos. Para salvar a própria pele, o Lula já entregou Maduro. Pro Lula entregar um ministro do STF é muito rápido. A gente até hoje não sabe qual foi o acordo entre Lula e Trump. Mas parece então que vai ter libertação não só da Venezuela, mas vários países. O próprio Marco Rubio mandou um recado para Cuba também. Gustavo Petro da Colômbia. Ei, ditadores em volta da América. Acabou o tempo de paz para vocês. Vocês que humilharam o povo. Alexandre de Moraes que tá humilhando até hoje a direita aqui no Brasil, prendendo o maior líder da direita, que é Jair Bolsonaro. Um sequestro, tortura em cima de opositores. A queda de vocês está chegando. O fim de vocês está chegando. E o Brasil vai comemorar o dia que esse dia chegar. Pode ter certeza que lá em Brasília, os planos de Lula da Silva e Alexandre de Moraes acabaram. O povo do Brasil vai expulsar vocês de vez na próxima eleição. Pode ter certeza disso.